som da banda Titãs. É preciso saber viver. Começamos o nosso tema de hoje: frações, números mistos. Vamos embora. Vamos lá. O que seriam números mistos? Olha, primeiro a gente tem que pensar assim. Números mistos seriam números representados dessa maneira. Nós temos uma fração, por exemplo, eu tenho 2/3, ok? E um número misto é um número inteiro, por exemplo, aqui ó, eu tenho 1/2 e 2/3. 1/2 e 2/3. É um número que mista número inteiro e número misto. Por isso que ele é metade. Ele tem tem parte inteira e parte mista. Como é que eu represento isso que a gente vai ver? A leitura desse número aqui seria 1/2 e 2/3. Tá bom? Vamos lá? Partiu. Vamos pegar aqui, por exemplo, alguns exemplos que eu deixei prontos. Como é que eu represento 3/2? A gente vai olhar aqui algumas características bem interessantes. Como é que eu represento 3/2 nessa fração? Se você olhar, o denominador aqui é 2. Beleza? Então eu vou desenhar uma fração com duas partes. Então vamos lá. Vou pegar aqui a fração. Vamos lá. Eu vou fazer aqui primeiro. Vou dar um zoom. E vou colocar aqui. Vou fazer minha tabelinha do jeito que eu estava fazendo já nos dias anteriores. Então tá. Dividi em duas partes. Mas detalhe, olha pessoal. Eu quero pintar 3 partes. Então eu vou lá. Vou pintar 2, pintei. Só que eu preciso pintar 3 partes, então eu abro mais uma barrinha. Então vou abrir mais uma barra de 2. Ok. Então vamos pegar aqui. Opa, tá aqui. Vamos lá, Miguel, me ajuda. Aí. E aí eu pinto mais uma barra. Na verdade eu pintei o que? 3 partes em 2, ok? Mas como é que eu represento? Esta aqui é uma fração, beleza? Nós temos a diferença de fração própria e imprópria. Qual a diferença de fração própria e imprópria? A gente vai aqui, vamos lá lembrar. Vou ver se eu consigo pegar na internet. Tipos de frações. Os tipos de frações. Vocês vão ter que começar a buscar também. Nós temos as frações próprias, que são aquelas frações, são frações em que o numerador é menor que o denominador. E as impróprias, que são ao contrário. Ou seja, voltando, os números mistos são características de fração impróprias, beleza? Tá? Aqui eu escreveria 3/2. Mas como é que eu posso também fazer uma fração um pouquinho diferente? Eu vou pegar ela aqui, ó. Vamos pegar se eu consigo arrumar aqui, ó. Eu vou representar ela assim, ó. Eu vou pegar, tem uma parte inteira, ok? Então eu faria assim, ó. Eu vou pegar aqui a nossa, vou inserir aqui a nossa fração da seguinte maneira. Eu tenho 1/2, e agora vai a fração. E a fração vai ser o que? Se você olhar, qual foi a fração que sobrou? 1/2. Como assim, professor? Olha, tem uma fração inteira, tem uma barra inteira, ok? Tem essa barra inteira, ok? Eu representei aqui, ó. Tá? Não deu para ficar só uma só, que eu representei pelo 1. Já a parte que não é inteira, ela ficou uma fração própria, tá? Esta aqui eu represento de outra maneira. Então eu tenho uma barra inteira, que eu representei pelo 1, correto? E a outra barra de chocolate eu não comi inteira. Então é uma fração mista porque tem uma inteira e tem outra uma parte. A leitura dessa fração seria 1/2
e 1/2. Beleza? Vamos partir para um outro exemplo? Vamos lá, 12/5. Como é que eu faria 12/5? A barra está dividida em quantas partes? 5. Então, eu vou pegar aqui uma barra e vou dividir em 5 partes. Tá? Ela não acertou um pouquinho mais para baixo. Aí, agora esse acerta. Aí, 5 partes. Eu tenho que pintar quantas? 12. Então, eu vou lá e seleciono as 5, pinto as 5. Só que eu quero 12. Então, vai ter mais que uma peça inteira. Aí, eu vou lá, abro a nossa barra e vou pintar mais 5. Aí você fala, professor, mas eu quero 12, então eu pinto tudo aqui também. Ok? Para 12 eu tenho 10, faltam quanto? 2. Então eu pinto a terceira barra. E aí, de novo, vou fazer a minha fração com 5 partes. Só que agora eu vou pintar só 2. Tá. Deu para entender que é 12/5. Mas como é que eu transformo? Essa aqui é uma fração imprópria. Todas as frações impróprias, elas são iguais às frações mistas. Então eu vou pegar aqui, ó, eu vou usar essa aqui, tá, pessoal? Para não ficar fazendo fórmula uma atrás da outra. Eu vou usar aqui, ó. Tá. Na realidade, quantas frações eu tenho inteiras? Eu tenho 2. Eu tenho 2. Ok? 2. E a última barra, que é uma fração própria, tem quantas partes? Tem 5. Ok, vou colocar o 5 aqui embaixo. Só que eu estou, na realidade, 5, mas foram pintadas apenas quantas? 2. Então, como é que eu faria a leitura desse número? Então, seria 2/5 e 2/5. Ok? Vamos fazer uma outra. Partiu. 11/3. Aí eu vou pegar 11/3. Eu tenho que dividir a barra em quantas partes? 3. Ok? Então vamos lá. Vou pegar a primeira parte dela e vou pegar 3 partes. Eu vou pegar, dessa vez eu vou fazer um pouquinho mais rápido. 3 partes. Só que são 3, eu quero 11. Então eu pego mais 3. Eu vou até fazer o. Ó, quero mais 3. Tá bom? Eu quero mais 3. Se você pegar, já deu 9. E eu quero mais 3. Eu quero 11. Então eu vou pintar. Eu quero 9. Eu quero pintar quantas partes? 11. Vamos mudar a cor aqui. Eu quero 3. Eu quero 6. Eu quero 9. Só que eu quero quantas? 11. 9, 10, 11. Se vocês notarem, essa aqui é a parte inteira. Se você, ó, esta parte aqui é a parte inteira. Quantas inteiras eu tenho? Eu tenho 3 inteiros. Ok? Se você 3 inteiros, então eu teria 3 inteiros, e aí colocar uma barrinha, e a última barra, ela está dividida em 3, mas eu pintei apenas 2. Ou seja, a fração seria 3 inteiros e 2/3. Tá? Vamos lá fazer uma. Vamos trazê-las todas grudadinhas uma na outra, para a gente poder enxergá-las um pouco melhor. Tá aqui. Tá aí. Tá aí a fração. Então, como é que eu representaria ela? Eu vou pegar ela aqui, ó. E ou seja, esta fração imprópria, ela vai ser 3 inteiros, não vai ser 2, ela 3 inteiros. Ok? Você olha, a última barra, que é essa aqui, tá? Ela tem quantas partes? Tem 3 no denominador, 3, e foram pintadas quantas? 2. Leitura dessa fração. Opa! 3 inteiros e 2/3. Beleza? Vamos para o último exemplo nosso, que agora é 13 meios. Só tem que assistir o vídeo inteiro, beleza?
Então vamos lá, 3,5, vou pegar ele e ó, na verdade eu vou fazer assim, 2, ok? 4, 6, 8, 10, 10, 2, 4, 10, 12, 13. Caracas, eu quero pintar 13. Por que eu dividi em 2? Porque o denominador é 2. Tá? Então vamos lá. Vou pintar as 13. Vamos ver quantas partes inteiras eu tenho. Pintar de amarelão aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, eu quero pintar 13. Então eu pinto mais uma. Ok? Vou tirar essa última aqui que não tem nada a ver. Passar um pouquinho, deixa eu tirar essa última barra. Pronto, tirei. Então tá. Tá aqui o 13,5, mas eu vou representar ele com um número que? Misto. Okay. Então vamos colocar 13,5, que é uma fração imprópria, eu vou representar da seguinte maneira. Quantas frações eu tenho? Quantas barras eu tenho inteiro? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 inteiros. 6 inteiros. E sobrou uma com meio. E uma com 2. Tá aí. Ok? Agora a pergunta, como é que eu faço o contrário para transformar essa fração própria em imprópria? Aí eu vou usar uma regrinha bem simples, tá, pessoal? Como é que eu faço? Vamos lá. Como é que eu faço para pegar essa fração aqui, ó? Vou pegar aqui um Ctrl X e vou colocar aqui igual. Tá? Como é que eu transformo essa fração aqui agora? De novo, deixo igual essa aqui. Como é que eu sei que uma é igual à outra? É simples, ó. Eu vou pegar esses dois números e vou fazer a seguinte dica, ó. Eu vou fazer a multiplicação e depois a soma. Como assim? Eu vou multiplicar. Ó, primeiro eu vou pegar o denominador. A fração é dividida em duas partes, eu sei. Tá aqui. Agora eu vou multiplicar e depois vou somar. Como assim? 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Tá aí, 3/2. Faz de novo? Faço. Vou pegar um outro exemplo. Aqui embaixo. Ó. Aqui. A regra, repetindo de novo a regra. A regra vai ser assim. Eu multiplico. Primeira coisa que eu faço é o denominador. Ok? Todas as frações estão divididas em 5 partes. Depois eu vou multiplicar e depois vou somar. Aí fica 2 vezes 5 dá 10. 10 mais 2 dá 12. Mais um. Vamos fazer outro. Tá aqui, ó. E aí? Como é que eu confirmo que aquele dado que eu falei é verdade? Então a gente vai ver a mesma coisa. Tá? O denominador nosso vai ser quem? Eu vou pegar o denominador nosso, vai ser o 3, que é esse nosso amigo, e aí eu vou multiplicar e depois vou somar. 3 vezes 3 são 9. 9 mais 2, 11 terços. Tá aí, transformei uma fração mista em fração imprópria. Último exemplo. Tá aqui. Vamos lá? A regra é a mesma. Não muda nada em relação ao que eu falei. Regra mesma, então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Denominador 2. Agora eu vou multiplicar e depois vou somar. 2 vezes 6, 12, mais 1, 13. Tá aí, pessoal. Tá aí o exemplo. E aí vocês têm os exercícios que eu passei para você. Quem está assistindo o vídeo só para lembrar da matéria é ótimo. Quem é meu aluno, tem aí uma atividade feita. Beleza? Ok? Uma frasezinha para finalizar.
A vida sempre será especial como quando fazemos tudo com amor. Lembre disso. Um abraço. Partiu.